Chamo-me Julião Sarmento, sou artista plástico e moro em Portugal. Eu gosto de cinema, desde muito novo sempre me interessei por cinema, desde muito novo. Eu fui crítico de cinema quando era universitário, inclusivamente, e é uma coisa que está muito presente no meu trabalho, e provavelmente todos os artistas, todos os criadores têm uma relação muito próxima com qualquer coisa, com qualquer atividade intelectual. Essa atividade intelectual está necessariamente presente no trabalho que eles fazem. Porque o trabalho artístico e o trabalho cultural é o trabalho cultural, e o trabalho cultural não é nada mais nem nada menos que um processo, que o resultado de sedimentação de culturas, ao fim e ao cabo. Eu hoje em dia sou aquilo que sou graças àquilo que fui ontem, e fui um ano atrás, e há uns meses atrás, porque tudo aquilo que nós fazemos faz parte da nossa cultura real, e de agora, deste momento. Portanto, se eu ou qualquer outro artista está muito interessado em qualquer disciplina particular, essa disciplina necessariamente vai ter um reflexo forte no trabalho em que se faz. E o cinema, claro que sim. Eu sempre sou um espectador atento de cinema, gosto muito de cinema, é uma coisa que percorre toda a minha vida, portanto é natural que o cinema tenha uma influência forte naquilo que eu faço. E vou fazer. Não, e já fiz. Eu comecei a trabalhar em cinema, não como realizador de cinema, mas enquanto arte, digamos assim. O meu primeiro filme é de 1967, 66, pai. Portanto, está a ver, há muitos anos que eu comecei a trabalhar em cinema enquanto artista, tipo film as art. Entretanto, muito provavelmente, não este ano que entra, mas provavelmente em 2018 eu vou fazer um filme. Uma curta-metragem, enfim, não é um filme de 2 horas, mas vou fazer um filme. Seguramente, já tenho produtor, tenho tudo. Para além do cinema, eu sou muito ligado à literatura. Interessa-me muito e interessam-me livros e gosto de ler e sempre estive muito conectado com a literatura. Um dos meus autores fetiches, dos autores que eu gostava mesmo muito, é um americano que morreu há relativamente pouco tempo, chamado James Salter, que fazia fundamentalmente short stories, mas escrevia alguns textos, escreveu um livro fundamental para mim, chamado A Sport and a Pastime, em 1968, salvo erro, e é um dos meus livros de cabeceira e é um dos meus autores de cabeceira. Um dia, por razões agora que não interessa, que ficava muito longo conversar, conheci uma pessoa que o conhecia. E eu, que nunca na vida imaginaria conhecer o James Salter, conheci o James Salter, pessoalmente, e ficámos amigos. E eu, quando fiz uma exposição no Parrish Art Museum em Nova York, em Southampton, para o catálogo, em vez de pedir um texto a um artista, a um crítico ou a um curador, resolvi, porque não pedir a um escritor? E pedi ao Salter para me escrever um texto. E ele disse, não escrevia textos sobre artistas, não, mas tinha uma ideia, que era escrever uma pequena história sobre o meu trabalho, ou seja, não era sobre o meu trabalho, escrevia uma história que se espelhava no meu trabalho, que se inspirava nos personagens que o meu trabalho criava em relação a ele. E isso fez uma história chamada Alexandre, que é uma história que se passa entre Paris e Nova Iorque, e é um conto pequeno que é absolutamente extraordinário. E é esse conto que ele escreveu para mim que eu quero pôr em cinema. O cinema, ou a linguagem cinematográfica, ou a escultura, ou o desenho, ou a pintura, ou o que quer que você lhe chame, são apenas instrumentos para canalizar ideias, veiculam ideias. Porque, na realidade, o que interessa são as ideias. Os veículos são maneiras mais ou menos expeditas de chegar ao local. Ao fim e ao cabo, imagine, você quer ir daqui para o MASP, tem várias hipóteses, pode ir andando, pode ir de ônibus, pode ir de carro, Os mídia são esses instrumentos, são esses veículos para chegar aos locais. Porque, na realidade, o que interessa é o MASP.
É você chegar ao MASP. Agora, como chega ao MASP, é indiferente. Portanto, a questão de como é que é a tradução para o cinema dessas coisas, não há tradução, porque o cinema é uma coisa específica. Eu, quando trabalho com imagens em movimento, trabalho especificamente com imagens em movimento. E não estou a traduzir uma coisa de um lado para o outro. Estou a fazer uma coisa que tem a ver com imagens em movimento. Portanto, não há tradução. São coisas diferentes, mas ao mesmo tempo que funcionam, que têm o mesmo, digamos, têm o mesmo pai, têm o mesmo autor. Portanto, têm uma gênese semelhante. Mas são coisas completamente diferentes. Não sei. Eu acho que o meu trabalho tem mais, e muitas vezes pode ser confundido com essa história dos suspenses, é que eu gosto que o meu trabalho tenha muitas aberturas e muitas linguagens e muitos pontos de saída e que sejam, fundamentalmente, eu diria isto. O meu trabalho é um trabalho sobre perguntas e não sobre respostas. É um trabalho que eu gostaria que o espectador, ao olhar para ele, tivesse questões e não tivesse certezas. Eu gostaria que o meu trabalho apontasse para dúvidas, mas nunca para respostas a essas dúvidas, percebe? Portanto, nesse sentido, eu gostaria que o meu trabalho fosse um trabalho que abra as coisas e não as feche numa solução, mas que abra para perspectivas novas. Portanto, é um trabalho que tem sempre, e é uma coisa, e aí é que eu tento ser de certo modo consistente. É um trabalho que permite muitas leituras, muitas. É um trabalho cheio, é um trabalho culto, claro que é, podia dizer que não era, mas é, porque é um trabalho erudito, baseado numa quantidade de coisas, em conhecimentos, em cultura, mas é um trabalho que remete para muitas possibilidades. E é sempre um jogo de linguagens e de imagens e de conceitos tem pescadelas de olho a muitas coisas, sei lá, isto significa isto, mas ao mesmo tempo significa aquilo, e isto junto com isto significa aquilo, mas aquilo junto com isto já significa aquilo. Remete para muitas coisas e tem muitas leituras diferentes, muitas. E é fundamentalmente isso que me interessa. E nesse sentido, há o tal suspense, porque você nunca sabe o que é que está à espera, porque pode ser isto, mas também, mas pode ser aquilo, ou pode ser, mas também pode ser aquela outra coisa. Eu acho que os artistas são sempre personagens solitários, não é? Fundamentalmente os artistas, a grande parte dos artistas visuais. Quando nós falamos, isto agora é uma botada, e pode ser que não seja verdade, mas há artistas, sei lá, atores, hipoteticamente, ou músicos, em que a própria consistência do trabalho deles implica muita gente, ou diretores de cinema, implica a existência de um grupo. O trabalho deles sem um grupo não funciona, não é? Quando se faz filmes, você tem uma equipa enorme a trabalhar consigo, ou contra si, ou a seu favor, ou de certo modo. Então, é um trabalho que é sempre solitário, porque é um trabalho individual, mas é um trabalho em que você tem um acompanhamento diário de pessoas que estão ao seu lado e de resolverem problemas, etc. Quando se fala de artes visuais, no meu caso específico, e não sou o único, há muitos artistas assim, é um trabalho realmente solitário, porque eu trabalho sozinho no meu ateliê. Depois há artistas que têm imensos assistentes. Eu conheço, eu não tenho, eu tenho um assistente para me ajudar, Portanto, no meu caso, é um trabalho bastante solitário, com certeza que é. Eu, enquanto pessoa, esqueça o artista agora, eu, Julião Sarmento, enquanto pessoa, sou super privado, super. E gosto de ser privado, tenho a minha vida privada e não pertenço a redes sociais, nada, zero. Mas sou assim porque quero ser assim, e gosto de ser assim. É óbvio que eu sei que, a partir do momento em que eu me exponho, faço exposições, exponho o meu trabalho, há uma parte que é pública, não é? Pronto. Mas apesar de tudo, de eu ter essa parte pública, eu tento manter a minha privacidade muito guardada, porque eu sou necessariamente privado. E tento de todas as maneiras possíveis e imaginárias, manter essa privacidade.
mantendo essa privacidade, essa invasão curatorial que você fala, e essa invasão de muitas pessoas e de não sei o quê, do sistema global, chega a mim, mas chega a mim de uma maneira mais filtrada e mais difícil. Não, também não, eu não sou nenhum monge que estou fechado ali em casa, não, de nada, eu sou super sociável, não tem nada a ver com isso. Agora, quando estou a trabalhar, gosto de trabalhar sozinho, não consigo trabalhar com outras pessoas, não consigo mesmo trabalhar com outras pessoas. O meu trabalho é um trabalho não só de solidão de cabeça, mas de solidão física. Eu quando preciso trabalhar à séria, ligo para o meu assistente não ir ao ateliê, para não ir, estou lá sozinho. Quando eu coloco título nos trabalhos, há trabalhos sem título, justamente. Mas eu quando coloco títulos no trabalho, o título nunca é ilustrativo do trabalho, mas é assim paralelo ao trabalho. Digamos, criando uma analogia mais ou menos perceptível, imagino que é uma pintura, o título é mais uma pincelada da pintura. É tão simples como isso. Não é nada que não é ilustrativo, nem definitório. Seguramente nem sequer definitivo. É muito mais paralelo ao trabalho. É uma parte do trabalho, digamos assim. Não sinto. Nunca está pronta. Páginas tantas de uma maneira quase violenta. Eu creio que a maior parte dos artistas é assim. Não posso falar pelos outros, mas pela experiência que eu tenho, grande parte dos artistas são assim. Eu acho que, fundamentalmente, o que acontece é que os trabalhos são sempre passíveis de serem continuados, não é? No fundo é como a escrita, e os puristas da escrita. Há sempre qualquer coisa que se pode acrescentar ou tirar de um trabalho. A Páginas Tantas, pela parte que me toca, eu naturalmente tenho que, de uma maneira quase violenta, obrigar-me a terminar, a dizer que uma coisa está terminada. Porque há sempre várias escalas e há sempre várias coisas que nós pensamos que está a mais ou falta. A Páginas Tantas tem que separar. E a separar é uma coisa quase intuitiva, de certo modo. O que há aqui é referências conceituais e formais, mas isso faz parte de todo este processo, ao Duchamp e ao Degas, nomeadamente a uma peça específica do Degas que se chama La Petite Danseuse de 14 ans, que é aquela escultura muito famosa do Degas, que foi considerada bastante atrevida na altura em que foi feita e que causou grande escandaleira no Paris da época, mas há uma referência direta à Petite Danseuse de 14 ans do Degas e há algumas peças do Duchamp, mas do Duchamp enquanto pensador geral, e há uma tentativa de encontrar um elo de conexão entre o Degas e o Duchamp, que não existe. Eles não são os dois franceses, mas não coexistiram no tempo, nunca se conheceram e não têm nenhuma razão para estarem juntos, a não ser a razão que eu invento para que eles estejam juntos. E eu, neste momento, exatamente porque eu inventei essa razão, porque eu criei essa junção falsa, digamos, essa junção hipotética, mas falsa, porque inexistente. Mas a partir desse momento, eu hoje em dia já não consigo pensar no Degas sem pensar no Duchamp. O que é de fantástico na cultura é que é sempre possível a invenção e é sempre possível a criação de coisas que não existem. A arte é um pouco isso, de certo modo, não é? A prática artística é um pouco isso. É o procurar uma linguagem inexistente e que é nova em determinada altura e que, de certo modo, reproduz aquilo que o autor pretende. Agora, mas é sempre possível criar fantasias, não é? Criar, neste caso, relações que não existem, mas porque o artista as provoca de uma maneira intuitiva, mas ao mesmo tempo afirmativa, elas começam a existir. Pois é, na realidade. E se você for suficientemente convincente, até pode fazer com que as pessoas acreditem. Você queria saber se eu sou ativo politicamente. Já fui. Hoje em dia já não tenho paciência, não vale a pena. Já não tenho idade nem pachorra para isso. A própria existência de uma pessoa já é uma atitude política.
O facto de eu viver em Portugal e não viver no outro lado qualquer já é uma atitude política. Eu fui politicamente ativo durante muitos anos, não se esqueça que eu vivi durante a ditadura. A Revolução de Abril foi durante o meu tempo, exatamente. Eu sou uma pessoa dessa geração. Eu fiz parte da primeira arrancada do Ministério da Cultura, que não existia antes, logo a seguir à Revolução de Abril. Trabalhei ativamente de muitas maneiras que foram possíveis e que eram possíveis na altura. Todo este meu tempo de trabalho serviu, estes anos, estas décadas de trabalho, de atividade culturalmente, de política culturalmente, serviram para perceber que não serve para nada. Não serve para nada. A partir de determinada altura, goodbye. Vou à minha vida. Não se esqueça também que há uma diferença muito grande, que hoje em dia vivemos em democracia. Portanto, é das tais coisas. Portugal é um país absolutamente democrático. Portanto, as pessoas têm aquilo que querem, ou não. Não existe a vontade política da existência de uma política cultural em Portugal. Isso é que é. Digamos, a vontade política da afirmação da cultura portuguesa e do desenvolvimento da cultura portuguesa em Portugal é zero. Zero. E cada vez está pior. Portanto, não há atribuição de dinheiros públicos para a cultura. Mas há para o futebol. Então como é que é? Está vendo? A questão não é, coitadinhos, somos muito pobrezinhos porque não temos... Não. Podia haver e deveria haver. Hoje em dia tem escolha, porque hoje em dia, não digo para toda a gente, mas para muita gente, eu sublinho que não é para toda a gente, mas também sublinho que é para muita gente. Ser artista é uma profissão. E ser artista não é uma profissão. Na minha opinião. Não é uma profissão. É um modo de vida, é uma maneira de existir, mas não é uma profissão, ou seja, não é uma escolha, não é uma opção. Digamos que eu, se quisesse ser médico, se calhar até podia ser médico, mas eu estudava, nunca seria um bom médico, porque eu não tenho vocação para ser médico. Mas eu não podia ser outra coisa a não ser artista, não podia mesmo ser outra coisa. E a prova é que eu, quando comecei a ser artista, eu comecei a ser artista em Portugal, ainda durante o tempo da ditadura, e só uma pessoa completamente louca é que seria artista, porque ser artista nessa altura, você não podia sequer subsistir, não é? A menos que fosse milionário, que não era o meu caso, ou filho de pai rico, que não era o meu caso, você não poderia ser artista, nunca. Portanto, o próprio facto de eu, nessa altura, que era uma altura de crise absoluta, eu ter decidido ser artista, está na cara que eu não podia mesmo ser outra coisa. Portanto, é isso. Hoje em dia, e aí é que eu vou ser reacionário, mas vou ser reacionário assumidamente, ser artista, para muita gente, é uma profissão. É uma profissão, ok. O que é que eu vou ser? Não, cozinheiro. Artista é mais glamouroso e dá mais dinheiro. Tudo bem. Hoje em dia há montes de artistas profissionais. Montes. Imensos artistas profissionais. Eu não sou um artista profissional e nunca quero ser um artista profissional.